Evangelho da Graça. Muitos vão usar desculpa, Senhor, mas eu não aceitei porque o meu marido não quis, né? Minha esposa não quis, o meu filho não deixou. Meu irmão, naquele dia, irmão, você não vai poder culpar o seu esposo nem a sua esposa. Não vai poder culpar, né? Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, né? Irmão, vamos abrir a Bíblia. Abram a Bíblia de vocês lá em Mateus capítulo 22, né? Mateus capítulo 22, versículo 1 em diante. Mateus 22, verso 1 em diante. Nós vamos meditar nesta noite um pouco sobre a parábola das bodas, né? A parábola das bodas. E antes de lermos, vamos fechar nossos olhos e fazer uma breve oração. Bondoso Deus, Pai amado que está no céu, nosso muito obrigado por estar aqui na tua casa de oração e poder, Pai Santo, abrir a tua palavra, meditar nos teus ensinamentos, para, Senhor, praticarmos, para obedecermos, Pai Santo, a tua santa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, Mateus capítulo 22, verso 1 em diante. Amém? Vamos ler. Vamos começar a ler aqui o verso 1, né? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, né? Dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, né, irmão? Bodas é o quê? Uma festa, né? Uma grande festa do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, né? Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e... O que, irmão? E o que, irmão? Maltrataram e mataram. Maltrataram e mataram alguns, né? O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram o quê? Dignos, né, irmão? Pode falar, irmão. Dignos, né? E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados, né, irmão? Amém, né, irmão? Amém, né, irmão? Glória a Deus, né? Ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né, irmão? Então veja bem, Jesus costumava falar por parábola. É um dos métodos preferidos de Jesus, pregar a sua mensagem, né, para o seu povo por parábola, né? E eu gostaria, irmão, aqui da ajuda de vocês, para a gente identificar aqui os convidados. Gostaria que as crianças que estão ali, né, meditassem um pouco. Eu gostaria da ajuda de vocês, irmão, né? Da ajuda de vocês para identificar aqui os convidados, quem são as pessoas, personagens dessa parábola, né?
Quem é o rei? Quem é o rei? É Deus? Pode ser? É Deus? Né? Quem é o filho? É Jesus? Você concorda que é um filho, irmão? Né? Ou seja, aqui diz que um rei, né? O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou o seu servo para chamar os convidados. Quem são os servos, irmão? Quem são os servos que foram comissionados para chamar os convidados? Pode ser quem? Os profetas, os apóstolos, pode ser quem? Nós mesmos, né? Para chamar o quê? Os convidados. Quem são os convidados? Né? Nosso vizinho, né? Nossos parentes, nossos amigos, né? Todos, né? São convidados, né? Para a festa, né, irmão? E aqui o rei vai destrinchando a parábola para nós, né, irmão? Os teólogos, irmão, né, adventista e não adventista, eles aplicam. Aqui nós vemos aqui 3 convites, né? Pelo menos 3 convites são feitos. O primeiro convite, né? Primeiramente o rei manda convidar, mas as pessoas não querem vir, né? Ele faz um convite, mas as pessoas não querem vir. Aí o rei faz um outro convite maior do que o primeiro, né? Aqui diz, olha, o segundo convite, irmão. Então enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, né, irmão? Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Quer dizer que o segundo convite, irmão, foi maior do que o primeiro convite, né? Com mais forte, né? Com mais veemência, né? Os teólogos, irmão, né? Adventista e até não adventista, eles aplicam esse primeiro e o segundo convite ao povo judeus, aos judeus, né? O primeiro convite, irmão, foi feito para o judeu através dos patriarcas e dos profetas de Deus, né? E os judeus, a maioria, o que deles, rejeitaram o convite, né? O segundo convite, irmão, que é maior ainda, mais forte ainda do que o primeiro, foi feito também, primeiramente, para o povo judeus. Foi feito por Jesus e pelos apóstolos de Cristo, né, irmão? A gente sabe, irmão, que os apóstolos, quando eles começaram a pregar o evangelho, Jesus começou a pregar, eles pregavam somente para o povo judeus. Quando Jesus separou 12, né, e enviou de 2 em 2, ele disse, olha, não entre em aldeia de samaritanos, né? Não entre nem em aldeia de samaritanos, mas pregue somente para o povo judeus, os filhos, né, da Judéia. Depois Jesus pegou 70, aos 70 ele já mandou que podia pregar para os samaritanos, já o convite já se estendeu um pouco mais, né? Mas esse segundo convite, irmão, os teólogos, eles dizem que historicamente, profeticamente, ele está sendo aplicado mais para o povo judeu, né? Depois do segundo convite, nós vemos aqui, irmão, um terceiro convite, né? O segundo convite, o povo que rejeita, né? Muitos rejeitam. O que é que diz aqui, irmão? Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram, né? Irmão, veja bem, irmão, né? Na parábola lá em Lucas, escreveu aqui Lucas capítulo, diz que Deus convidou pessoalmente, irmão, né? Um disseram, olha, eu não posso ir porque eu casei e não posso ir. Eles inventaram desculpa, né? Outros, não, eu comprei 5 juntas de bois e tenho que experimentar, não posso ir, né? E não foi. E cada um foi inventando o quê? As suas desculpas. Irmão, no dia do juízo final, ninguém vai ter desculpa. Ninguém vai ter desculpa, né? O que casou, irmão, podia levar a sua esposa. Foi convidado? Olha, senhor, eu me casei, então eu posso levar a minha esposa? Claro que pode levar, irmão, a sua esposa.
O que comprou, irmão, 5 juntas de boi, já tinha comprado a junta de boi, já estava lá. Então, para que experimentar? Né? Então, é desculpa, irmão. Né? As pessoas, irmão, elas inventam desculpas, 1000 desculpas para rejeitar a mensagem do Evangelho de Deus. Né? As pessoas inventam todo tipo de desculpa, irmão. Se eu não posso, né? Eu não sei, tá certo? E assim vai inventando desculpa e o tempo da graça vai o quê? Vai passando, né, irmão? Vai passando. Aqui diz, irmão, que o rei ficou irado, né? Porque as pessoas não só rejeitaram o convite, mas maltrataram e mataram alguns dos mensageiros, né? Da graça, né? Mataram o que? Os profetas, mataram os apóstolos, mataram o próprio Jesus Cristo, tá certo? E mataram muitos durante a idade, irmão, dos tempos da Idade Média até agora. Muitos morreram por causa do Evangelho, né? E o verso 6 diz o seguinte, e o verso 7, o rei ficou irado e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou o que? A cidade, né? Os judeus, não, historicamente os judeus rejeitaram o que? A mensagem do Evangelho, né, irmão? A nação, como nação, os judeus rejeitaram, né? Alguns aceitaram, como os apóstolos e outros tantos aceitaram a mensagem, mas como nação, os judeus rejeitaram a mensagem, irmão, né? Assim como muitos fazem hoje, tá certo? Muitos fazem hoje, rejeitam o que? A mensagem, irmão, né? Pode ser um parente, um vizinho, um amigo, mas muitos rejeitam também a mensagem, assim como foi naquela época, né? Então o rei ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade, né? Cidade. E o verso 8 diz, então disse ao seu servo, está pronta a festa, mas os convidados não eram o quê? Dignos, né? E o verso 9, nós vemos aqui, irmão, um outro convite maior ainda do que os dois primeiro, mais amplo, mais extenso ainda do que os dois primeiros. Que diz o seguinte, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. A quantos encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Irmão, o terceiro convite, irmão, representa historicamente o chamado, a pregação do Evangelho, né, até o final dos tempos, começando na época dos apóstolos, né, os reformadores, e até a nossa pregação, até o final dos tempos, irmão, né? Os judeus rejeitaram, como nação, rejeitaram o Evangelho, né? Mas o Evangelho, ele foi expandido para os gentios, para nós que estamos aqui hoje. Amém, irmão? Graças a Deus, irmão, louvado seja Deus, porque o convite do Evangelho chegou a cada um de nós nesta noite. Amém? Então nós temos o privilégio, irmão, hoje, né, de aceitar esse convite. Talvez eu esteja falando aqui para alguém, né, que precise aceitar esse convite. Irmão, o convite está estendido, né? O convite do Evangelho, irmão, ele está sendo estendido para cada um de nós que estamos aqui esta noite. Amém? O convite do Evangelho, irmão, ele está sendo estendido, né, para os nossos vizinhos, os nossos amigos e os nossos parentes, irmão. Quando o pregador, irmão, quando o evangelista, o diretor missionário convida a igreja para fazer o trabalho missionário, tá certo? A igreja está sendo convidada, irmão, para levar o que é a mensagem, convidar as pessoas para a salvação, né? As bodas, irmão, né? As bodas é o convite para a salvação eterna, né? Ellen White diz que quando nós formos para o céu, vai ter realmente uma festa, uma mesa quilométrica, né? Que todos os salvos vão sentar e vão fazer parte de uma festa, de uma boda, da boda, né? Mas o convite do Evangelho, irmão, é muito mais do que o que ir para o céu, sentar numa mesa e se alimentar. Está falando aqui, irmão, da salvação eterna em Cristo
Jesus. Não existe desculpa, né? Muitos vão usar desculpa para o quê? Rejeitar o evangelho, mas não tem desculpa, irmão. Não existe desculpa, né? E o verso 11, né, irmão? Verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste, o que, irmão? Nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele o quê? E ele emudeceu, né? Irmão, não é suficiente aceitar o evangelho chamado. Não é suficiente. Nós temos que aceitar o chamado e vir da maneira que foi o quê? Convidado, né? Na época do Oriente, do Antigo Oriente, as pessoas que eram convidadas, irmão, eles tinham uma vestimenta especial. Era como se fosse convite, né? Para entrar na festa. As pessoas não podiam entrar sem aquele tipo de vestimenta, né? Convidado para as bodas de um casamento, tá bom? Então, o convite que Deus está fazendo aqui, irmão, Deus tem o quê? Tem um modelo, né? Nós temos que guardar os mandamentos de Deus, né? Nós temos que estar revestidos com a justiça da graça de Deus, né? Muitos vão querer entrar, irmão, no final dos tempos, através de obras humanas, mas não conseguirão entrar, né? Jesus diz lá em São Mateus, acho que 24, que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, mas nós não pregávamos em teu nome, né? E em teu nome não fazíamos o milagre. O que Jesus vai dizer para ele? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Bom, não é salvação pelas obras, né? A salvação é unicamente pela graça de Deus. Nós só seremos salvos, irmão, unicamente pela graça maravilhosa do nosso Deus. Não é por obra de penitência, não é porque nós somos bonzinhos, né? Porque nós somos misericordiosos, que nós vamos ser salvos. Não, irmão. Jesus veio morrer por nós, irmão, derramar o seu sangue, não é porque nós somos bonzinhos, não. Porque nós não somos bonzinhos, tá certo? Não somos bonzinhos, tá certo? Jesus veio morrer aqui por nós, derramar o seu sangue, porque Ele é amor, porque Ele é um Deus o quê? Misericordioso, né? Amém, irmão. Louvado seja Deus, né? E na parábola diz aqui, irmão, que o homem, quando Jesus perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele o que, irmão? Foi o que aconteceu, ele emudeceu, irmão. Não tem desculpa, irmão, né? Não tem desculpa para aqueles que rejeitaram, irmão, a mensagem, o evangelho, o convite da graça, né? Convite da salvação. Não existe desculpa, né? Jesus, falando sobre o povo de Cafarnaum, né? Ele disse: olha, ninivitas, né? Ninivitas se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão. Por quê? Se arrependeram com a pregação do profeta Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. E ele disse mais: a rainha de Sabá se levantará no juízo com essa geração e a condenará. Por quê? Porque se arrepender, veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E esse que está aqui, quem é maior do que Salomão. Irmão, não existe desculpa para aqueles que rejeitarem o evangelho da graça. Muitos vão usar desculpa: Senhor, mas eu não aceitei porque o meu marido não quis, né? Minha esposa não quis, o meu filho não deixou. Meu irmão, naquele dia, irmão, você não vai poder culpar o seu esposo nem a sua esposa. Não vai poder culpar, né? Lá no meu trabalho, irmão, em todo canto tem, né? Tem muitos o quê? Escarnecedores. Tem muitos escarnecedores, né? Que gostam de escarnecer e zombar da fé alheia, né? Muitos dizem: olha, eu não aceito, por isso que eu não quero nada de crente. Porque ele fica observando, irmão, o mau testemunho de alguns irmãos, né? De pastores, né? Pastores que dão mau testemunho. Aí eles dizem: não, mas eu não quero saber de igreja por causa disso, ó. Por causa de mau testemunho de algumas pessoas da igreja. E eles usam isso como desculpa. As pessoas não querem, né? Na verdade, irmão, as pessoas elas já não querem aceitar o evangelho. Elas não querem. A maioria não quer.
A ela vê, irmão, um cristão dando um mau exemplo na igreja lá fora no mundo, então ela usa isso como desculpa. É uma desculpa, né, que ela usa para rejeitar o quê? O evangelho. Então isso é muito preocupante, queridos irmãos e amigos, e é muito sério. As nossas atitudes, irmão, as nossas atitudes erradas, damos o quê? Poder de fogo para o ímpio rejeitar o quê? O evangelho da graça. Né? Quando o ímpio vê, irmão, um cristão usando uma vestimenta que não condiz com o evangelho, né? Uma irmã, ela está vendo aí? Eu posso usar também. Se é da igreja, né? Usa. Né? Quando vê um cristão fazendo, dando um mau testemunho, ele diz, ó, está vendo aí? Ele é da igreja, faz isso, então por que eu não posso fazer também? Tá bom? Mas não existe desculpa, irmão. No dia do juízo final, não existe desculpa, né? O verso 11, irmão, né, para a gente aqui resumir aqui, chegar ao final, o verso 11 está falando de o quê? De um dia de juízo, de inspeção. Antes de Cristo voltar a esse mundo, irmão, vai ter o quê? Um dia de juízo, né? De investigação. É o que diz lá em Apocalipse, capítulo 14, vamos ler lá, 14. Apocalipse 14, verso 6. Verso 6, verso 7, irmão. Diz o seguinte, irmão. 14, verso 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Aí o convite, tá, irmão? O convite da graça sendo pregado no final dos tempos. Lá, o convite lá da parábola, né? Tá bom? Está sendo pregado aqui, irmão. Na mensagem dos 3 anjos, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Tá certo, irmão? Então, essa inspeção aqui na parábola, irmão, de Mateus 22, está se falando, irmão, aqui do dia de juízo, né? O dia de juízo. O apóstolo Pedro, ele falou, irmão, né? Não estou lembrado aqui o versículo, que ele diz o seguinte, irmão, que o juízo de Deus, ele vai começar pela casa de Deus. O juízo, né? Ele começa pela casa de Deus. Está entendendo, irmão? Então, antes de Cristo voltar, irmão, haverá o quê? Um dia de juízo, um período de julgamento. Nós estamos preparados, irmão, né? Hoje, irmão, né? Esse julgamento já está acontecendo lá no santuário celestial, né? Nós sabemos pela a profecia das 2.300 tardes e manhãs, né, profética, que esse tempo profético começou em 1844, né? E quando chegar, irmão, a nossa vez de ser julgado, como é que está a nossa vida? Né? Será que nós estamos vestindo as vestes nupciais? Né? As vestes certas? Qual é a veste que nós estamos vestindo, irmão? Qual é o caráter, né, que nós estamos construindo para quando o rei voltar? Né? Nós sabemos, irmão, que quando Jesus voltar, irmão, ele não vai transformar o caráter de ninguém. Ninguém. Tá certo? O caráter, nosso caráter, ele tem que ser transformado agora, hoje, antes do fechamento da porta da graça. Porque quando Cristo voltar, irmão, está decidido, irmão, o destino de cada ser humano aqui na face da terra. Né? O verso 13 diz o seguinte, irmão, e ordenou o rei aos serventes, né? Amarrai-o de pés e mãos. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco que escolhidos, né? Eu gostaria de terminar com esse versículo, irmão, que muitos serão lançados fora, né? E serão o que? Chorarão, haverá choro e ranger de
de dentes, né? Irmão, tem um ditado que diz o seguinte, irmão, né? Que quem ri por último, ri o quê? Melhor. Isso é verdade, irmão. Mas quem chora por último, irmão, não é melhor não, tá? É melhor a gente chorar agora, né? Jesus, nas suas parábolas, nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão o quê? Consolados. Se nós tivermos de chorar, irmão, por causa do Evangelho, nós temos que chorar agora. Porque se não chorarmos agora, iremos chorar o quê? Chorar, ter choro e ranger de dentes, né? Quando formos lançados fora, por não aceitarmos o convite da graça, né? Amém? Então que Deus nos abençoe nesta noite, irmão, né? E que possamos, irmão, abrir o nosso coração, né? Para que o Evangelho possa transformar a nossa vida nesta noite, né? Quantos nesta noite gostariam de dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero aceitar o convite da graça, né? Eu quero me preparar, eu quero preparar outras pessoas, né? Para esse convite, tá bom? Amém. Então nós vamos, irmão, ficar em pé e vamos cantar o hino, o mesmo hino, Acácio, tá? O mesmo hino. Aqueles que realmente desejam, irmão, de coração, aceitar o convite da graça e se preparar para a volta de Cristo, né? Fique de pé e cante esse hino novamente com todo entusiasmo, tá bom? Já ensaiamos ele aqui no começo, agora vamos cantar ele, realmente está valendo. Sobre a volta de Jesus, nosso Coração anseia pelo brilho de sua luz. Os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão. Os sinais nos cumprindo, no incrível precisar. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá no seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta. Quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Já foi tentado a descrer ou desistir. Isso é obra do engano. Se você cair, já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça. Jesus então virá. Vai, chegou a hora. Filho, vai.
mais demora, vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai agora bastar, está provado, mal não presta. Chega de esperar, a saudade vai demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi. Amém, irmão. Eu gostaria de ler aqui ainda um verso, né? Tá, João 14, verso de 1 a 3, né? Que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Irmão, a casa já está preparada, a mesa já está pronta, está preparada, né? O que falta é nós abrirmos o coração para recebermos esse convite da graça na nossa vida. Amém? Oremos. Bondoso Deus, Pai amado que está no céu, nosso muito obrigado, porque o Senhor tem preparado, Pai Santo, uma salvação muito especial para cada um de nós. A casa, Pai Santo, já está pronta, a mesa já está preparada. O que nós precisamos, Pai querido, nesta noite, é aceitar o convite da graça para que o nosso coração seja transformado pela Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar nesta noite, Pai querido, cada irmão, cada família aqui representada. Que o Senhor coloque também no nosso coração o desejo, Pai Santo, de estar no céu, juntamente, Pai Santo, com a nossa família, com nossos filhos e com nossos amigos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém.